Olá pessoal, tudo bem? Isso aí, você que viu a nossa aula, a nossa conversa sobre as diferentes aplicabilidades de que e se na língua portuguesa e disse assim, nossa que canseira, como isso acontece em grande medida, em tamanha quantidade, em tamanha profusão na língua portuguesa. Pois é, você não se esqueça também de que justamente nós estamos fazendo essa percepção dos usos do que e do se, para que você perceba as relações sintáticas evidentes aí, né? E também possa não cometer erros que são considerados crassos ou mesmo de desatenção, de coloquialidade na produção do seu texto, né? Lembra lá, já comentei com você aqui, olha, em 2014 tivemos apenas 250 redações nota 1000 no Brasil, no Enem, né? E, ao mesmo passo, tivemos mais de 500 mil de redações desclassificadas, pura e simplesmente zeradas, eliminadas. Então, a nossa preocupação, de fato, é, vamos contribuir para aumentar esse número de 250 com nota 1000? Vamos lá? Você topa? Você concorda? Eu estou querendo que você faça isso, estou querendo que você contribua para o aumento do número de redações nota 1000. Mas também estou querendo que você, que está com medo de fazer sua redação, que acha que o papel em branco pode ser um bicho-papão, aproveite as aulas de língua para fazer suas construções, suas considerações, faça as leituras que nós temos sugerido aqui. Jornal e a revista, jornal diário, revista semanal, devem ser seus bons amigos, seus bons companheiros ao longo desse 2015. Assim fica mais fácil de a gente justamente pleitear e usar melhor construções sintáticas e nota boa no nosso texto e nota boa na nossa prova de linguagens, certo? Então vamos lá, você me acompanha? Vou conversar com você agora nessa nossa aula 22 e, por conseguinte, na aula 23, porque vamos fazer alguns exercícios juntos para fixar nossa conversa, vou conversar sobre relações sintáticas presentes aí nos diversos gêneros textuais, orais e escritos do nosso dia a dia. Me acompanha? Então vamos lá para a tela, observa comigo, olha lá. Um pouco de relações sintáticas, observa comigo aí na tela, ok. Bom, eu separei, pessoal, algumas coisas aqui relacionadas a tiras, justamente porque elas misturam esse estereótipo até, né, gente, de humor, de linguagem verbal e não verbal, para a gente conversar um pouquinho. Essa tira aqui é do mesmo autor, do Fernando Gonzalez, né? Lembra lá? Opa, vou voltar nela. Do Fernando Gonzalez. Isso, muito bem. Da sequência aí dele, chamada do personagem, né? Níquel Náusea. Muito bem. E é do mesmo lá da nossa aula de concordância, né? Que ele dizia que as coisas ficam brilhenta, né? Então tá aqui, ó. Sabia que o beija-flor bate a asa 70 vezes por segundo? É. Aí ele diz, não sou incrível? Ele diz, não, incrível é quem contou, né? É quem parou para contar que o beija-flor bate asa 70 vezes por segundo. Bem, relações sintáticas, pessoal, reparem, nós temos aqui uma oração que é composta pura e simplesmente por um verbo, né? É a oração principal, olha só, sabia. Sabia o quê? Verbo saber rege aí um complemento que é de objeto direto, né? Sem preposição aí. Sabia o quê? Ah, sabia que o beija-flor bate a asa 70 vezes por segundo. Oração subordinada. De que tipo, pessoal? Me ajudem aqui com esse que. Vamos lá? Vamos fazer o nosso macete, ó. Esse que é pronome relativo ou esse que é conjunção integrante? O que vocês me dizem? Qual dos dois? Me ajudem a aplicar aquilo que nós conversamos na outra aula. Qual era a mesma conversa? Ah, pois é. Deixa eu colocar um o qual, um a qual aí no lugar do que, ou mesmo plural, né? Os quais, as quais. Se der certo, ele é pronome relativo. Se não der, é conjunção integrante. Tá bom? Vamos ver lá então? Sabia o qual o beija-flor? Não, não. Sabia os quais? Não, não, também não dá. Então, só pode ser conjunção integrante. Eu já corto a possibilidade de ser pronome relativo. Cortando a possibilidade de ser pronome relativo,
eu já corto também a possibilidade desta oração ser adjetiva. Respondeu bem, respondeu certo você aí. E fico com a única opção dela ser o quê? Isso mesmo, substantiva. Oração substantiva, mas o que ela, subordinada, substantiva, né? Qual a função que ela exerce aí? Bom, eu disse que a oração principal era composta só de um verbo, né, gente? Olha, então, sabia o quê? Preciso de complemento, que é o quê? Objeto direto. Então, tá aí, ó. A oração subordinada substantiva, objetiva direta. Joia, não é legal? Muito legal. Legal sou eu, diz o ratinho, né? Não, não, legal é quem contou, tá bom? Então tá aí, pronto, já vimos as relações sintáticas aí. Guarda essa história do quê, hein? Vamos outra aqui, ó. Desejo vida longa para meus inimigos, para que possam ver minha vitória. E aí o que eles respondem? Dançou, a gente não tá vendo nada. Muito bem. Mais uma, gente, do Fernando Gonzalez, do Níquel Náusea também, né? Dá uma olhada, mesma coisa eu disse para vocês, ó. Desejo é o que aqui? Minha oração principal, né? Uma oração composta apenas de um verbo aí, né? Desejo. E aí vem o complemento, dizer desejo, quem deseja, deseja alguma coisa. Ou ainda, alguma coisa a alguém. Veja que legal, aqui está o quê? Desejo vida longa para meus inimigos, para que possam ver minha vitória. Olha, em lugar, pessoal, aqui nós teríamos um complemento de oração se nós tivéssemos assim, ó, desejo, tá? Eu vou fazer a oração outra aqui, ó. Desejo que meus inimigos tenham vida longa, tá? Aí sim a gente teria o que aqui? Um período composto por subordinação, né? Eu teria a oração principal aqui, né? E teria uma oração subordinada ao quê? Aquela mesma do quadro anterior, né? Substantiva, objetiva, direta, porque quem deseja, deseja alguma coisa, é objeto direto que vem aqui, né? E que mais mesmo aqui? É conjunção integrante, né? Não é pronome relativo, senão a oração seria adjetiva. Joia! Agora, do jeitinho que está aqui, ó, no quadrinho, desejo vida longa para meus inimigos, é uma oração só, tá? Não está desdobrada que nem eu fiz aqui em cima, certo? E eu tenho o quê? Desejo o quê? Vida longa, objeto direto. A quem? Para meus inimigos, objeto indireto, tá? E depois é que eu vou ter a ligação aqui. Para que possam ver minha vitória. Então, eu tenho oração principal aqui, tudo isso, né? E o para que possam ver minha vitória, aí sim. Para que é o que mesmo, pessoal? A fim de que, né? E quando eu tenho a fim de que, eu tenho uma relação de finalidade. Olha só. Aí eu vou ter uma oração subordinada, finalidade de, muito bem. Vou ter uma oração subordinada adverbial de finalidade. É isso, né? Ok, muito bem. Dançou, a gente não está vendo nada, né? Então, essas relações sintáticas, gente, se estabelecem à medida que a gente aprende a reconhecer nos textos que lê, né? Aprende a reconhecer aí que ou é uma oração que completa o sentido de outra, ou é pura e simplesmente um sintagma que completa o sentido dos demais, tá? Então, quer dizer, no nível morfológico, as palavras se dividem em classes, né? No nível morfossintático, nós temos complementos para verbos e para nomes. Aí vamos ter concordância, regência, né? Tudo isso. E no nível sintático mais ajustado, vamos ter relação oracional, né? Complementos de umas orações completando outras, certo? Então, vamos lá, mais um pouquinho aqui, gente. Olha lá. Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. As horas não mudam nunca, você vai ficar presa no tempo. Presa no tempo? Então coloca o horário do recreio. Mas, beleza, hein? Coloca o horário da diversão, né? Bem isso. Agora, olha só, pessoal, observem comigo aqui, ó, essa relação aqui, ó.
que eu tenho? Este relógio, acompanhe comigo, é especial, tá? A informação, pessoal, é essa aqui, né? Este relógio é especial, é a oração principal. O que acontece aqui no enunciado todo? Eu tenho o acréscimo do que eu vou desenhar, em seu braço. Seu braço. Joia. O que eu tenho aqui mesmo? Vamos lá? Vamos fazer um macetezinho para ver o que esse que é? Vai lá, ó. Vamos ver. É pronome relativo ou é conjunção integrante? Qual será? Vamos fazer, vamos ver. Este relógio, o qual vou desenhar no seu braço, opa, é pronome relativo. Coube o qual ou a qual é pronome relativo. Se é pronome relativo, o que é que ele introduz mesmo, gente? Uma oração subordinada adjetiva. E aí, para eu saber se é adjetiva explicativa ou restritiva, o que é que eu preciso? Ah, muito bem, isso mesmo, vírgula. No caso que está aqui, é restritiva. Por quê? Ora, porque não tem vírgulas. Então tá aí, né? Oração subordinada, adjetiva restritiva. Muito bom, gente. Estamos perpassando bem pelas fases aí da sintaxe. Joia? Mais uma aqui, ó. Sapos coacham para atrair fêmeas. Andei fazendo musculação para a goela. Daí ele faz um grunhido lá, croak, croak, né? E diz o quê? Acho que exagerei. Por quê, pessoal? Olha lá, Fernando Gonzalez de novo, né? Por quê? Ah, porque na verdade atraiu porquinhas em vez de sapinhas, né? Então, exagerou na musculação. Olha só, o que eu tenho aqui, gente? Sapos coacham para atrair fêmeas. Bom, tenho dois verbos, né? Coachar e atrair. Então, tenho duas orações. Como é que eu sei? Agora eu vou colocar aqui bem direitinho, assim. Vou apagar e vou escrever aqui em cima, tá? Vou escrever a frase, ó. Sapos coacham para atrair fêmeas. Ok? Tá bom, tá jóia. Como é que eu sei qual que é a oração subordinada e qual que é a principal? Isso mesmo. Tem toda a razão. Você aí que disse o quê? Que a subordinada é sempre aquela que tem a conjunção, né? A oração que carrega a conjunção é a subordinada, a outra é a principal. Sapos coacham. Inclusive poderia ser verbo aí intransitivo, né? Coacham e pronto, né? Mas aqui ele fez outra relação sintática, disse, ó, coacham e colocou a finalidade junto aí, né? Então, finalidade para atrair fêmeas, tá? Joia. Agora, olha outra aqui, ó. Acho que exagerei. Vamos ver qual é a relação entre essas duas orações. Olha, de novo, né? Acho e exagerei. Se tem dois verbos, é o que mesmo? Isso, período composto. Tem duas orações, né? Então, cada oração é um verbo ou uma locução verbal. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, estou achando que exagerei, eu continuaria com duas orações, né? O estou achando é uma locução verbal, tá bom? Que faz, às vezes, aí de um verbo só, tá? Muito bem. Aí diz assim, acho que exagerei. Acho, oração principal, né? Que exagerei, olha só, se é ele que tem o elemento de ligação aqui, é a oração subordinada, né? Agora, eu não sei que tipo de subordinação é essa. Vamos fazer de novo? Um macete do quê? Olha lá. Pode ser acho o qual ou acho a qual exagerei? Não pode. Se não pode, pessoal, então isso aqui é, de novo, conjunção integrante, né? Portanto, está completando o sentido do verbo achar como objeto direto. Acho. Acho o quê? Que exagerei. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Muito bom. Olha só.
Anotando tudo isso, pessoal, olha aqui comigo. Pois é, nós temos aí dois elementos importantíssimos, né? O que conjunção integrante e o que pronome relativo. Isso aí precisa ficar bem claro na nossa cabeça para saber usar, para saber reconhecer nos textos, tá? Vamos lá às orações subordinadas, vou conversar um pouquinho com você sobre os tipos e como elas se comportam, tá bom? Sigamos, pois, então. Olha, eu separei, pessoal, dentre os tipos aqui para nós conversarmos um pouco, tá? Orações subordinadas reduzidas e orações coordenadas, tá? São elas que vão dar o tom da nossa conversa aí, tá bom? Bem, as subordinadas, gente, podem ser, então, conforme nós estamos fazendo nos exercícios aí, ó, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Em que medida, em que sentido? Veja só, as substantivas, assim como nós estávamos classificando aqui anteriormente, né? Olha só o que acontece, essa aqui é uma substantiva, né? Elas completam a oração principal exercendo funções de sujeito, objeto direto e indireto, aposto, predicativo e complemento nominal. Muito bem, acertou você aí do outro lado, que disse o quê? Ah, elas fazem as funções que os sintagmas nominais costumam fazer, não é isso? Sim, que o objeto direto faz, que o predicativo faz, que o aposto faz, né? Que os sintagmas nominais costumam fazer, é isso que elas exercem. Legal, acertou, fez o raciocínio correto comigo. As adjetivas fazem o quê, pessoal? É exatamente a elas que estamos dedicando alguma atenção aqui, né? Elas podem ser explicativas ou restritivas, e aí eu faço menção aqui para você não esquecer, ó, a vírgula muda tudo, né, gente? Por quê? Porque eu tenho assim, olha, como eu tinha aqui, ó, no relógio, ó, este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. Bom, do jeitinho que está aqui, pessoal, está restringindo o fato de ser especial, a característica de ser especial, a este relógio desenhado no braço dela, tá? Se eu pusesse vírgulas aqui, como é que ficaria? Este relógio que eu vou desenhar em seu braço é especial. Eu teria a explicação. Eu diria que esse relógio é especial porque ele vai ser desenhado no braço dela. Olha só, gente, muda o significado aí, né? Se eu puser a vírgula ou se eu tirar, tá? Então, cuidado bem especial, uma vírgula muda tudo mesmo. As adverbiais, gente, as adverbiais aí tem profusão, né? Tem uma quantidade imensa. E pelo nome que elas trazem na classificação, a gente já tem mais ou menos ideia de que tipo de conjunção vai usar, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui causais. Ora, eu posso usar porquê nas causais, né? Uma coisa é originada por causa de outra, ok, né? Comparativas, mais que, menos que, né? Concessivas. A concessiva é aquela, pessoal, que eu uso para abrir exceção. Tem uma regra, eu vou abrir exceção. E aí eu uso, por exemplo, o embora. Como é que eu faço isso? Ah, eu faço do seguinte sentido, eu digo assim, ó, embora estivesse doente, ele foi à escola. O que eu estou fazendo? Estou abrindo uma exceção. Por que exceção, professora? Ora, porque o padrão é, se você está doente, é você ficar de molho, né? Aí não. Embora, como ele era um ótimo aluno, o que ele fez? Estava doente, mas abriu-se a exceção para ele ir à escola. Então, embora, ainda que, né? Ainda que estivesse, mesmo que, em que pese estar doente, foi à escola. Olha só, várias conjunções aí para abrir a exceção, para fazer a vez de elemento concessivo, conceder, ok? Mais um pouquinho, vamos lá. Condicionais. Bom, as condicionais nós já sabemos, né? Então, elas estabelecem uma condição, muito bem. O se e o caso são as conjunções mais emblemáticas das condicionais, né? Caso chova, vamos embora mais cedo. Se chover, vamos embora mais cedo. Conformativa, olha, como já diz o nome, né?
é aquela que vai ter o conforme ou o como conjunções mais expressivas, né? Conforme eu havia dito, ele foi embora. Como eu havia dito, ele foi embora, tá? Consecutivas, né? E daí eu quero que vocês tomem um cuidado bem especial para não confundir as causais e as consecutivas. Gente, as causais sempre vão apresentar, obviamente, né, isso que eu estou dizendo, elas vão apresentar uma causa depois da conjunção, né? Vou dizer assim, olha, estava com frio porque não tinha casaco. Bom, aí causa e consequência, né? Agora, as consecutivas vão estabelecer a consequência. Vou dizer assim, olha, passou muito frio, por conseguinte, gripou-se, né? Então, aí eu tenho por conseguinte me dando a ideia do efeito, da consequência. Cuidado para não confundir, que é muito comum aparecer questão assim e a gente confundir, dizer que uma coisa é causa quando na verdade ela é efeito de outra, tá bom? Mais um pouquinho, vamos lá. As finais, olha, finais vão ser introduzidas por para que, né? E a fim de, ou a fim de que, né? E eu já coloco o afim aqui bem direitinho, ó, separadinho, porque tem muita gente que escreve esse afim junto. Não, gente. O afim junto não tem essa significação de finalidade, né? Tem a significação, na verdade, de afinidade. Dizer assim, ó, tô afim de tomar um sorvete. Tô com vontade, quero tomar um sorvete. Daí esse afim é junto, tá? Agora, ele correu a fim de alcançar o ônibus. Esse afim é separado. Por quê? Porque é finalidade. Estou indicando o objetivo, né? Ele correu para alcançar o ônibus. Tá bom? Então, vamos lá. Tá anotando tudo aí? Ótimo. Então, vamos mais um pouquinho. Opa, eu gostei tanto que eu escrevi conformativa 2 vezes, né? Não precisa, só uma tá bom já, né? As proporcionais, e daí eu vou ter aquela famigerada expressão com crase, que agora que eu já fiz aula de crase, eu sei usar, fiquei mister nisso, né? Vou ter o quê? À medida que, isso, olha, os cabelos se vão à medida que o tempo passa. Nossa Senhora, que trágico, né? Então, à medida que, a proporção que. São as duas emblemáticas aqui que nós vamos usar, tá? Sempre com crase, por favor, queridos, tá? Temporais, fáceis de reconhecer também, né? Eu vou usar os velhos e bons quando, enquanto, né? São os mais conhecidos, os mais usados aí nessas orações, tá bom? Então, cuidadinho aí, pinta bem o seu caderno de anotações para depois se lembrar, quando você estiver lendo o jornal, lendo a revista, fazer a relação e dizer, nossa, só esse cara usou em que pese aqui, que legal, o que ele quis dizer mesmo? Ah, ele quis usar uma concessiva, quer dizer, ele abriu uma exceção. Ah, ele disse, ó, em que pese o pacote de medidas, a popularidade do governo continua. Opa, então tá aí, ó, abriu uma exceção, tá? Então toma esse cuidado, aplica isso que você está anotando aqui comigo na sua leitura cotidiana. Faça com que a língua que você fala seja objeto da sua reflexão, como quer uma prova como o Enem, tá bom? Então vamos lá, mais um pouquinho, gente, ó. Orações reduzidas, elas são subordinadas reduzidas, tá? Vocês sabem que o verbo, gente, todo e qualquer verbo em língua portuguesa, ele tem 3 formas nominais, né? 3 formas nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio são consideradas aí as formas nominais dos verbos, tá? E as orações subordinadas, reduzidas, elas podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou de particípio, obviamente colocando essas terminações na sua construção, né? Terminação de infinitivo, R, tá? Terminação de gerúndio, NDO. Terminação de particípio, ADO, IDO, tá? Muito bem, então vamos lá, ó. Reduzidas de infinitivo, é necessário gostar de frutas e verduras. É necessário
que se goste de frutas e verduras. Ó, tá aí, ela está substituindo uma oração subordinada substantiva, né? Ela foi a única a apreciar o show. Ela foi a única que apreciou o show. Apesar de estar triste, ela continua sorridente. Ela continua sorridente, ainda que esteja, apesar de que esteja triste. Tá? Estão vendo? A gente está usando o estar, aqui o apreciar, o gostar, em lugar de orações subordinadas com conjunção. Tá? Não usa a conjunção e usa a forma do verbo no infinitivo. No gerúndio, mesma coisa. Gosto de crianças correndo pela casa. Gosto de crianças que corram pela casa, né? Faltando alguns minutos para o final da prova, eu terminei. Eu terminei quando faltavam alguns minutos. Olha a oração temporal aí, né? Particípio. Concluído o jogo, ó, o ido aqui, né? O time foi descansar. O time foi descansar quando concluiu o jogo. Quando o jogo acabou. Então, oração temporal de novo aqui. Temos apenas um carro comprado com muito sacrifício. Temos apenas um carro que compramos com muito sacrifício. Veja só, pessoal, então, como é que é mesmo? A oração reduzida pode ser de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Os verbos estarão nessas terminações aqui, né? Como é que ela ocorre? Substituindo uma oração subordinada com conjunção. A gente abre mão da conjunção e coloca essas formas verbais aqui. Ah, joinha, muito bem. E para terminar o nosso giro de orações, antes de fazer os nossos exercícios, vamos às orações coordenadas, gente, que ocorrem em menor número aí em relação às subordinadas. O que é que elas têm de diferente, o que é que elas têm de mais expressivo em relação às subordinadas? Olha, isso é bom que você anote, né? São todas orações independentes. Independentes. Por que é bom que você anote? Porque isso não acontece, pessoal, com as subordinadas. As subordinadas todas dependem umas das outras para completar o seu sentido. As coordenadas não, né? Elas são todas independentes, mas se agregam, se atrelam, se unem a fim de transformar sentidos, criar sentidos diferentes para os enunciados, tá? Nós temos as assindéticas, que não têm conjunção. Não tem conjunção para ligá-las. Elas são ligadas em geral por vírgula, né? Por isso, assindéticas, gente, esse nome é do grego, né? O a de não e síndetos do grego significa conjunção, ligação, né? Então, não ligação, elas não apresentam elemento de ligação, não apresentam conjunção, tá? As sindéticas, gente, nós temos as aditivas, que vão ser expressivamente representadas pelo e, as adversativas, que vão ser representadas pelo mas e seus sinônimos, mas, todavia, porém, entretanto, mas também vão ser representadas pelo e, quando ele pode ser substituído por mas, tá? Então, o e, além de ser aditiva, dependendo de onde ele aparece, geralmente precedido por vírgula, ele pode ser adversativa, sim. As alternativas, ou, ora, né? Ora isso, ora aquilo, ou isso, ou aquilo. As conclusivas, por isso, então, por isso. E as explicativas, pois, e o nosso velho e bom amigo porque, que será usado nas causais subordinadas também, ok? Então, pessoal, olha só, de novo, fizemos aí um verdadeiro nó na cabeça, né? Não, é para a gente justamente, ó, sentiu que está difícil? Me pare aí, você tem esse poder a um passo do mouse, me pare, me trave e vai anotando primeiro, para depois seguir o raciocínio mais um pouco, né? Ficou meio difícil de entender só assim com as explicações? Bom, eu vou fazer mais uma aula, pessoal, de orações
subordinadas, aí, principalmente, que são as em maior profusão, e nós vamos fazer exercícios juntos para tirar as dúvidas mais prementes, para deixar você mais seguro na hora de usar, na hora de entender quando e como elas aparecem. Bons estudos aí, arrase no Enem!